Feliz sábado, família de Deus. E que bom, mais uma vez, estamos na presença do Senhor. Isso realmente nos alegra e enche o nosso coração, não é verdade? E feliz sábado também para você que faz parte da nossa família. E eu tenho certeza que muito mais que nós estamos felizes, o Senhor está feliz. Porque o Senhor tem anseio em te ouvir louvar, tem anseio em ouvir suas orações, também tem anseio que você estude a palavra do Senhor. E no livro Oração de Ellen White, ela tem uma citação que me impressionou bastante, Juliana. Ela fala assim, que quando nós estamos em momentos difíceis, em dificuldades, em aflições, os anjos do céu ficam olhando para nós assim e falando para o Senhor, Senhor, quando é que ela vai orar para que isso passe na vida dela? Então, nas nossas aflições, os nossos dias difíceis, que nós possamos nos aproximar do Senhor, aquele que tem a fonte de todas as coisas que nós precisamos, porque o Senhor tem anseio em te ajudar, Ele tem anseio em te ver feliz. E feliz sábado, Juliana. Feliz sábado, professora. Feliz sábado, família. Feliz sábado para você que está em casa, que também faz parte da nossa família. Seja bem-vindo aqui conosco para aprender mais do Senhor. Você não sabe o quanto é feliz para a escola aqui e para todos que aqui estão em saber que você também está estudando sobre Deus e que você também compartilhe com outras pessoas, que você divida essa bênção também com outras pessoas para que elas também possam receber a bênção do Senhor. Amém. E agora eu convido você aí para fazer parte de uma oração junto conosco aqui da Escola de Profetas. Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos na presença do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por sentirmos essa atmosfera tão santa e tão boa que estamos sentindo agora, Pai. Que o Senhor também possa alcançar o coração das pessoas que têm acompanhado esses vídeos aqui. Que o Senhor possa dar fim de todos os anseios, de todas as dificuldades, Pai. E que eles possam, Pai, gozar da presença do Senhor e estar mais perto do Senhor. E principalmente nesse dia de sábado, que o Senhor tem tanto para dar, Pai. O Senhor tem tanta felicidade, tanto amor, tanta paz, que está transbordando no Senhor. E que possamos compartilhar de um pouquinho dessa paz que o Senhor tem a oferecer, Pai. Pedimos que o Senhor seja bem-vindo em nossos corações, Pai. Seja bem-vindo em nossa mente, que a nossa mente possa ser dirigida à Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos curar, venha nos transformar e que sejamos um canal de bênçãos também para a vida de outras pessoas. Te pedindo isso pelo nome do Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Mas, para ter uma jornada, uma caminhada com Cristo, você precisa de algo. O que você precisa para conseguir ter uma jornada, uma caminhada com Cristo? Você precisa de fé, pois a fé é da fé que vem a vitória. Porque quando você tem fé, você procura ter uma comunhão constante com Cristo. Você procura estar aos pés do Salvador. Então, por isso, vamos entoar louvor ao nosso Salvador. Vamos adorar e exaltar no santo dia dele. Vamos entoar o louvor 75. Fé é a vitória. Amém. Louvado seja Deus mais uma vez nessa manhã. E agora chegou um momento muito importante e especial também, né? De entesourarmos a palavra do Senhor em nosso coração. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que tão importante é levar a palavra do Senhor na nossa mente. Chegará um momento que a Bíblia não será tomada, né? Mas ninguém pode tomar de você aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, vamos colocar a palavra do Senhor no nosso coração nessa manhã, ao recitarmos o verso da semana. E o verso da semana está onde, Juliana? O verso da semana se encontra lá em Efésios 5,16. É um verso pequenininho e já está acabando essa semana, mas próximas semanas vamos entesourar mais uma vez um novo verso. Que você acompanhe cada dia com a gente, cada verso que for falado, porque você vai precisar. Nos últimos dias não vamos ter a Bíblia, mas vamos ter a palavra do Senhor em nosso coração. Amém. Então, no 3, nós vamos recitar todos juntos aqui da Escola de Profetas e você também que está nos acompanhando, tá? E eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Efésios 5:16. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Amém. E agora também chegou um momento especial, né, de estudarmos a palavra do Senhor e fixarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e fique com a palavra do Senhor. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia para você aí de casa. Espero que tenha sido uma boa experiência estar conosco esses dias e hoje também. E estivemos estudando essa semana sobre a história dos patriarcas. E em todos eles, apesar de muitos erros cometidos, Deus era colocado em primeiro lugar. Que você possa refletir na letra dessa música e que ela possa encher o seu coração das bênçãos do céu. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Eu também. É bom dormir, né? Tudo que Deus inventou é bom, não é não? É bom, faz bem e a gente precisa. Bom dia para vocês que estão em casa. Bendito seja o nome do Senhor. Para vocês que ouvirão depois, que não estão conosco ao vivo. E bom dia para toda essa gente que está aqui. Eu estou vendo o João Vitor aqui. Deus te abençoe, João Vitor. Um abraço para você. Saudade de você também. Você diz, tenho saudade dos cultos da escola. Pois é, nós temos saudade de você. Lucilene, um abraço carinhoso, minha querida Rosa Celeste. Ali atrás, quando eu estava esperando começar o culto, já orei por seu bebê, mana. Estamos orando, pedindo a Deus, para Deus abençoar o bebezinho que você está pedindo que ore. Fernanda, um abraço grandioso, minha querida. Livanúcia, Maria do Vale, bom dia, querida. Deus te abençoe. Raquel, eu sei que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Judite, um abração, Judite. Viu que eu não esqueci hoje? Você aqui com a gente. Wanda Macedo, a Thalissa, um abraço grandioso para você, Salatiel. Deus fortaleça você. Seja bem-vindo mesmo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Um abraço grandioso, em nome de Jesus, para vocês. Elisonete, um abraço, minha querida. Pegue a sua Bíblia agora. Corre e peguem a Bíblia. Vamos abrir lá a partir de Gênesis 34. Eu sei que está ali do Gênesis 35, mas eu quero voltar um pouquinho para a gente se situar, para a gente poder observar alguns detalhes do que o Senhor Deus gostaria que entendêssemos. Filho, pega isso aqui para mim, por favor, ó. Pega aqui para mim, leva isso para mim, por favor. Obrigada, muito obrigada. Ótimo. Agora, nós estamos vendo esses detalhes e o capítulo 19 de volta a Canaã, tá bom? A volta para Canaã. Sabe o que mais me impressiona ao estudar a Bíblia? É descobrir os detalhes que ficaram ocultos na história, que fazem ligação de uma vida com a outra. Eu ontem à noite terminei o estudo dizendo que a história que estamos estudando na Bíblia não é só a história dessas pessoas, é a nossa história. Estes são nossos antepassados, é nosso povo, é nossa família, é nossa gente. O que aconteceu com eles não é só que acontece coisa semelhante conosco, é a história da nossa gente. É a maneira como Deus os resgatou, a maneira como Deus trabalhou com eles, como o Senhor Deus os abençoou, a maneira como os tirou de problemas e de dificuldades, de onde vieram os povos que muitas vezes trouxeram dificuldades para nós, e a maneira como Deus agiu com a história humana. Estudar a Bíblia nos faz entender e abrir o coração para um Deus de amor, enviando o seu cuidado para um mundo endurecido. É muito grandioso ver isso aqui. E é assim, esse endurecimento até dentro do povo de Deus. Eu quero citar para vocês, aqui em Gênesis 34, a história de Diná. Imagine uma única filha, uma única menina numa família, uma mocinha dentre o povo de Deus. A filha de um rei, né? Ela era uma princesa no meio de um povo. Mas ela arriscou ir ver os filhos da terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Que miséria quando alguém estraga a sua história e é uma marca que fica, ouça aqui, para sempre. Deus perdoa, Deus restaura pessoas. No entanto, o Senhor Deus não pode tirar as consequências daquilo que fazemos. Essa é a verdade. É como se você tivesse colocado pregos em uma madeira, depois tentar tirar os pregos dessa madeira, os pregos saem, mas o ferimento na madeira fica ali, não tem como tirar mais nunca. Por mais que você tente tampar esses furos, você sabe que ali aconteceu essa miséria. E nós podemos, pela graça e poder de Deus, vendo essas histórias, tomar conceito na nossa mente e dizer, eu preciso pedir a Deus forças para não fazer o mesmo. Todos nós podemos fazer essas coisas. Mas a história de Diná é uma história muito triste. Presta atenção, né? Ali entre os siquemitas, né? Em Siquém, onde Jacó parou. E você sabe que Siquém, que me impressiona demais, 100 anos antes, foi onde Abraão tinha levantado o altar. Lembra disso? Olha que coisa linda, 100 anos antes, um descendente de Jacó, nosso descendente, o pai da fé, tinha levantado ali um altar ao Senhor. Que coisa preciosa. E ali estava seu servo voltando com a sua família, indo com sua família, passando ali numa caravana, a semente de Abraão passando por aquele local. E ali ele estabeleceu por um tempo morada. Entre os siquemitas, um deles observou a menina que foi vê-lo. Olha que situação, eu vou voltar a dizer. Um dos siquemitas observou a menina que tinha ido vê-los. É uma situação triste. Enamorou-se dela e fez com ela o que era costume em seu povo, mas não era costume no meio do povo de Deus. Vocês sabem que existem costumes terríveis no mundo, na sociedade falida, que o Senhor Deus não tem como abençoar. Abre os ouvidos. Deus não pode abençoar o que Ele amaldiçoou. Não existe como o Senhor Deus colocar o seu imprimatur, a sua mão, a sua bênção em cima de algo errado. E aquele povo, por onde Jacó estava passando, não tinha costumes celestiais. Olha que privilégio ter costumes celestiais. Costumes do céu. E eu preciso comentar com vocês o que eu comentei durante essa semana nas aulas. Entre uma pessoa em impureza e uma pessoa em miséria, teve um processo. Um processo. Eu vou voltar a dizer. Entre uma pessoa em pureza, pura, e entre uma pessoa contaminada, cheia de misérias, existe um processo. Qual é este processo? Nós costumamos comentar entre um ponto e outro, mas a gente não comenta o que levou a pessoa a isso. Quais foram os pontos que a pessoa foi continuando, fazendo, arriscando e entrando nessa situação. Por isso o Senhor Deus diz, vigiai. Diná. Quantas dinás fazem a mesma coisa hoje? Primeiro é uma tromba virada para a mãe e para o pai, dizendo, eu faço o que eu quero, minha vida é minha, ninguém me manda. Cuidado. Cuidado, você pode estar andando nos caminhos das dinás. Indo em busca de ver, entender e observar aquilo que o Senhor Deus disse que nos era proibido, que nos é proibido, que ali não é espaço para nós, que ali vão nos machucar. E o Senhor Deus diz que não é espaço exatamente porque irão nos machucar, porque irão tirar de nós algo que nos é precioso, e não foi diferente com ela. Ela foi violada. E o pior de tudo é que a palavra de Deus diz que por culpa dela, sim ou não? Existe violação que é por culpa de uma moça? Olha aqui um caso. Ela foi em busca e atrás daquilo que o Senhor Deus já tinha dito, não. E o pior de tudo não é isso. O pior é que os irmãos dela ficaram muito chateados. Veja o verso 7. Ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo assim que souberam do caso, entristeceram-se e iraram-se muito, pois Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não deveria fazer. Então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da sua filha. Dai-me ela por esposa, meu filho. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, que a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos dela, achei eu graça aos vossos olhos, e darei o que vos disserem que devo dar. Aumentai de muito o dote e as dádivas, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a moça por esposa. E os dois meninos, que eram irmãos de sangue dela, disseram o quê?
Olha o que diz o verso 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém, a Amor e a seu pai, enganosamente, porque havia contaminado a Diná, sua irmã. Olha isso aqui, crueldade no pensamento. Não se resolve um problema criando outro. Olha o que eles disseram. Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem incircunciso. Isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, consentiremos se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Vocês já sabem o que aconteceu, não é? No dia de maior dor e de maior fragilidade dos homens todos daquela cidade, os dois foram lá, os dois irmãos de Diná, e fizeram esse tipo de coisa que o Senhor Deus nunca permite que se faça. Não se resolve um problema criando outro. Que miséria, que coisa horrível, que situação miserável, né? Pior do que Diná foi a atitude de seus irmãos. E eu gostaria que vocês pensassem no pecado por herança. Como era a mãe desses meninos? Quando ela estava gestante, quais eram as emoções que habitavam em seu coração? A Bíblia fala disso. Quais eram as rixas que ela mantinha com sua irmã? Que tipo de comportamento emocional ela manteve e alimentou a mãe dos meninos? O que foi que os meninos receberam de herança dessa mãe, dessa situação, dessa equação familiar, dessa família disfuncional que Jacó teve? Que situação terrível! E Jacó percebeu, né, vós tendes me tornados aqui a crueldade traiçoeira de vocês, crueldade e falsidade me tornou em miséria no meio deste povo. Imagine o que os siquemitas pensavam agora a respeito da família de Deus, que era a família de Jacó. Um ato nosso pode modificar uma história, pode modificar uma situação. E você que está aí do outro lado tem que pensar nisso também. Nós, como povo do Senhor, o que é que causamos com nossas decisões equivocadas? Com nossa decisão mal feita, com nosso posicionamento, que muitas vezes o Senhor Deus nos deu uma chance. Olha que chance ter vivido no meio do povo de fora. Ele estava vivendo ali no meio de um povo que precisava de Deus, né? Jacó, então, mandou chamar a família e disse o seguinte: há deuses falsos no acampamento. E eu fui buscar ontem à noite o que eram esses deuses falsos, porque dentro do contexto agora deste assunto foi colocado deuses falsos no meio da ação, te assusta aqui, da ação dos dois meninos. Espera aí, deuses falsos no meio da ação? Leia esse parágrafozinho do livrão, vai lá correndo. Jacó entendeu que havia motivo para uma profunda humilhação. Leiam isso, por favor. Peguem esse pedacinho, todo mundo, vocês que estão em casa, queridos, Jaqueline, corre aí, pega. Eu estou vendo que você entrou aqui, Francisca, e une também, oração sim, por sua mãe que está com o coração fraco, Márcia Marques, a Neidinha, um abraço a Polinária, Dionil, um abraço a Dionil. Adventistas Beberibe, um abraço, Rosana. Gente, João Nogueira, um abraço, meus irmãos. Salete, José Santos, um abraço, queridos. Eu vou continuar aqui enquanto vocês pegam o seu livrão. Pega aí o livro Patriarcas e Profetas. E eu quero este pedacinho para vocês entenderem o que ontem eu vi com o pastor Siqueira. Eu pedi para o pastor Siqueira que me ajudasse a entender alguns detalhes aqui. E olha o que foi, que coisa interessante, porque esse parágrafo provavelmente trouxe essa informação desta maneira. Jacó entendeu que havia motivos para uma profunda humilhação. Crueldade e falsidade se manifestaram no caráter de seus filhos. Agora o próximo verso. Havia deuses falsos no acampamento, e a idolatria tinha até certo ponto ganhado terreno mesmo em sua casa. Se o Senhor os tratasse de acordo com seus méritos, não os deixaria a vizinhança das nações vizinhas? Circunvizinhas? Olhe para cá. Deuses falsos nós sabemos o que é. E depois ele pediu, né, que fossem trazidos todos os deuses, inclusive o pessoal tirou o quê? As sovelas das orelhas, tirou os brincos. Veja o que é considerado como ídolo também. Você percebeu isso? Olha o que é considerado como ídolo. Nossa maneira de agir, nossos sentimentos ruins arraigados são considerados ídolos diante do Senhor. Não é só aquela coisa de madeira, de pau, de pedra. Olha o que é considerado ídolo. Crueldade,
essa maneira de agir, né, com falsidade, crueldade, os ídolos mesmos de os brincos e sovelas. Sério isso, não é? Não é sério? E eu fiquei impressionada de ver isso, né? E ele pediu que o Senhor Deus os perdoasse, orou com a família, clamou com a família, ofereceu a Deus a vida, refez um concerto com Deus. E ali aconteceu uma situação, o Senhor Deus ouviu e um temor caiu sobre todos os povos ao redor de Jacó, ao redor de sua família, para que não os tocasse. Como Deus nos abençoa, mesmo nós não merecendo coisa nenhuma. Que coisa grandiosa. Se nós tiramos do nosso meio o que o Senhor Deus não permite, se nós retiramos do nosso meio a miséria, o Senhor Deus tem como atuar. Veja, nossas atitudes são legalidades que ofertamos ao mundo das trevas. Mas quando nós cortamos essa legalidade, Deus entra para trabalhar por nós. Ele fala, eu te defendo, eu te perdoo, eu te amo, eu cuido de você. Tire as legalidades da sua vida. Tire. Faça um divórcio com as coisas do inimigo, com aquilo que não nasceu no reino do Senhor. Isso é muito sério. E aconteceu algo interessante, Débora, vamos falar dessa mulher. Ontem à noite eu fiquei pensando, eu preciso fazer um sermão sobre pessoas que aparecem muito pouco na palavra de Deus. Que de vez em quando elas trazem para nós a alegria de sua presença. O que vocês aprenderam sobre Débora? Uma mulher que passou a vida toda servindo a família celestial. Que privilégio ser trazida para a existência, para servir a família celestial. Não é grande isso? A família escolhida por Deus, lá estava ela, como um ponto de apoio, de ajuda, e valeu, na hora de sua morte, um momento grande de pranto, um momento de respeito entre a família, e ela foi sepultada, né, com expressões de grande tristeza, que num carvalho sobre o qual foi sepultada foi feita, chamado carvalho do pranto. Jacó a amava muito, né? No caminho de Betel, né, o Senhor Deus havia dito, vá para Betel. Vocês lembram o que aconteceu em Betel? Como é bom viver com Deus dizendo, agora vai para Betel. Agora vai para tal lugar. Que Deus grandioso. Ser e viver um dia com Deus dizendo o que fazer. Com o Senhor Deus dando orientações de como deve ser o nosso dia. Você já pensou que glória é isso? Já pensou, Léo, se o Senhor Deus dissesse assim para você, Léo, agora vai arrumar lá atrás, não na frente da escola. Agora, Léo, vai para a sua direita, faça ali a direita, meu filho. Léo, vai agora para a esquerda, este lugar que eu queria. Vai ali mais, um pouquinho mais à direita agora, Léo. Já pensou, Léo? Esse é o desejo de Deus, que o Senhor Deus te indique com precisão o que Ele gostaria de fazer. Era assim com Jacó. Vai para Betel, meu filho. Aonde tinha sido Betel? O que vocês lembram disso? E ele então chamou sua família e disse, foi esse lugar que eu vi a escada subindo, de anjos subindo e descendo, e a escada era Cristo, né? Que coisa linda. Nasceu então um filhinho de Jacó, não foi? Sim ou não? Quem era o menino? E quem faleceu? Vocês sabem que 50 anos depois dessa situação, ele precisou comentar entre todas as situações de sua vida, essa foi a única coisa que ele se lembrava e não saía de sua cabeça, mesmo velhinho como estava. Me faleceu aquela que era a luz dos meus olhos, Raquel. E eu a enterrei ali. Pode imaginar, é uma dor muito grande passar por uma situação de enterrar alguém, mas nos enche de alegria saber que a morte não dá a palavra final. Quem dá a palavra final? O Deus eterno. Ele vai dizer, despertai, despertai, vós que dormis no pó e sushi, né? Depois, irmãos, nós temos ali uma situação terrível do pecado de Rúben. Senhores, é outra coisa que eu queria comentar com vocês. Rúben subiu no leito de seu pai e se deitou com uma de suas concubinas. Não pense que isso foi da noite para o dia, que ele chegou em casa, pegou a mulher e falou, eu vou me deitar com você e acabou. Não foi. Isso começa com um detalhe e outro. Um dia, um comentáriozinho. Outro dia, traz uma florzinha do campo. Outro dia, você gostaria que eu te fizesse esse favor? E outro dia, irmãos, entre uma pessoa em pureza e uma pessoa em pecado existe o processo. O processo da queda. Com Rúben não foi diferente. Eu tenho um sermão explicando
o pecado de Rúben. Você tem que buscar entender como é que foi isso. É terrível. Entre uma situação de coisas boas e uma de coisas ruins, existe um processo. É você estar ficando. Por exemplo, entre uma pessoa magra e uma pessoa gorda, a pessoa estar ficando gorda. Você compreende o que é isso? Estar ficando má. Estar ficando... Os pecados são assim. Eles vão acrescentando detalhe após outro em nossa existência, em nosso caráter, até que quando nós vemos, cometemos algo hediondo. Entre as tristezas da vida de Jacó, este pecado de Rúben foi considerado o que mais dor trouxe ao coração de Jacó, mais do que o defloramento de Diná. O pecado de Rúben foi algo horrendo, horrendo. Ele subiu no leito de seu pai e, por isso, perdeu a sua primogenitura. Ele era o filho mais velho. Perder alguma coisa que você não encontrará jamais. Jamais será dado a você. Isso é muito sério. Lá em 1 Crônicas diz exatamente que porque ele subiu ao leito de seu pai, em 1 Crônicas, capítulo 7, o Senhor Deus comenta isso, tremendo. Quando chega o fim da sua viagem, o Isaac agora com 180 anos, não é isso que a gente viu? Lembra? No capítulo 35, encontramos aqui, puxa vida, foram todos os dias de Isaac 180 anos. É bastante, sim ou não? E os 2 filhos o sepultaram. Agora eram amigos. Quero contar uma coisa para vocês, para encher o coração de vocês. Queridos, eu tenho certeza absoluta que quando você ora por uma coisa, mais cedo ou mais tarde o Senhor lhe concederá. Anteontem eu estava subindo no carro com a minha mãe, e eu falando para minha mãe, mamãe, nós vamos vencer. Aliás, eu acho que essa é a frase que eu mais falo na minha vida, vamos vencer. E a minha mãe falou bem assim, eu ainda verei o resultado das minhas orações. Falei, vai ver sim. Sabe por quê? Eu imagino quantas vezes Jacó esteve orando, quantas vezes, pedindo a Deus isso que nós estamos lendo aqui, neste momento em que os 2 irmãos enterram este pai. Mas um comenta com o outro, olha, nós temos bens demais, você vai para um lado, eu vou para o outro. E outra, aqui diz com clareza uma coisa que me deixou muito com o coração apertado ontem, estava falando com o Leandro sobre isso ontem à noite. Esaú escolheu dizer, eu não quero essa vida que você vive. Essa vida que você vive não é a vida para mim. Vocês leram isso ou não? Vocês perceberam esse tipo de situação? Gente, eu fiquei tão impressionada de ver que Esaú não foi vítima de uma circunstância. Ele não foi vítima de uma trampa, uma armadilha somente. Ele escolheu. Olha isso daqui. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus. Acha isso aí no seu livro? Por favor, pegue isso aqui. É preciso você entender por que eles tinham que morar em locais diferentes. Jacó e Esaú se davam agora como irmãos, mas não podiam morar no mesmo espaço. Por quê? Isso aqui é muito esclarecedor e é um ensino poderoso para nós. Por favor, pegue esse parágrafo. Todo mundo, pega o seu livrão e pega esse parágrafo. Diz assim, Esaú e Jacó, está um parágrafozinho antes. Acharam? Esaú e Jacó, acharam? Achou aí, Eduardo? Achou? Olha lá. Veja só, Esaú e Jacó tinham sido instruídos de modo semelhante no conhecimento de Deus. Igual ou não? Situação igual? Continua agora. E ambos estavam em liberdade para andar em seus mandamentos e receber seu favor. Porém, não preferiram ambos fazer isso. Os 2 irmãos tinham dado em caminhos diferentes e suas veredas continuavam a divergir mais e mais uma da outra. Continua lendo, continua. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus pela qual ficassem excluídas Esaú das bênçãos da salvação. Olha, bênçãos do quê? Vocês entenderam essa frase? Entenderam essa frase ou não? Isso aqui me arde o coração. Estas coisas não estão escritas aqui à toa. Agora continua, veja lá. Os dons de sua graça por Cristo são gratuitos a todos. Não há eleição senão a própria. Continua agora. Presta atenção. Pela qual alguém possa perecer. Deus estabeleceu a sua palavra. As condições pelas quais todos são candidatos à vida eterna. Quais são as condições? Obediência aos seus mandamentos pela fé em Cristo. Deus elegeu um acordo de acordo com a sua lei. Olha lá. Um caráter de acordo com a sua lei. E qualquer que atinja a norma que ele exige, terá entrada no reino da glória.
O próprio Cristo diz, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não terá vida. É simples assim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E no Apocalipse ele declara, bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quanto ao que respeita à salvação final do homem, essa é a única eleição referida na palavra de Deus. Agora te assusta, leia essa partezinha. Eleita é toda a alma que diz aí o quê? Que opera a sua própria salvação com temor e tremor. Como é que é? Opera a sua própria salvação. Continua. Eleita é quem mais? Eleito é aquele que cingir a armadura e combater o bom combate da fé. É eleito quem vigiar e orar, quem examinar as Escrituras e fugir das tentações. Eleito é aquele que continuasse e tiver fé e que for obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. As providências tomadas para a redenção são franqueadas a quantas pessoas? A todos. E os resultados da redenção serão desfrutados por aqueles que satisfizerem as condições. Agora que vem dizendo que Esaú escolheu, não quero essa vida que você vive. Sua vida não me serve, Jacó. Não é isso que eu quero para a minha história. Sou seu amigo, mas não quero isso. Quantos de vocês já ouviram isso na vida? Quantos de vocês já ouviram essa frase, essa maldita frase? Presta atenção, ó. Esaú havia desprezado as bênçãos do concerto, dera mais valor aos bens temporais do que os espirituais e receber o que desejava. Foi pela sua própria e deliberada escolha que se separou do povo de Deus. No livrão de vocês está escrito isso, sim ou não? Sim. Olha que terrível. Que terrível isso. Eu, quando vejo um negócio desse, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Me ajude, Senhor, que isso não aconteça comigo. Senhor, tenha misericórdia de minha vida. Me ensina a viver diferente dessa situação. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Senhor, tem misericórdia e me dê outra visão da vida. Gente, Esaú foi pai de que povos? Vocês sabem quais povos? Foi Esaú, o irmão de Jacó? Amalequitas. Quem mais? O que lembra vocês esses nomes? Eram povos bons? Eram que tipo de povo? Que perseguia o povo do Senhor? Sim. Perseguiam o povo de Deus, traziam dificuldades entre o povo do Senhor. Era terrível pensar na maneira como este povo vivia. E era assim que, infelizmente, que poderia ter vindo gente boa, colocado gente boa no mundo, mas infelizmente estava aqui gente cheia de problema, cheia de dificuldades. Os idumeus são filhos também de Esaú. Os amalequitas, né, são descendentes de Esaú. Né? Aqui nós vemos uma quantidade, ele teve várias mulheres, né, uma quantidade, a gente está no capítulo 36, uma quantidade imensa de pessoas que vieram dele, né, que tiveram ali os primeiros reis, pessoas que se tornaram reis, poderosos na terra, vieram da família de Esaú. Você sabia disso? Eu sou o rei, eu quero mandar em vocês todos, essas coisas. Né? Outro detalhe interessante. Agora nós vamos ver eu quero comentar uma coisa que eu devia ter comentado ontem, ao falar aquele comunicado para vocês do ano bíblico, que a gente faz o resumo na sexta-noite. Aliás, você que está nos ouvindo, toda sexta-noite fazemos o resumo do ano bíblico. E é muito interessante. Eu não falei ontem um detalhe que vou falar agora. Jacó passou a ser, qual o nome que Deus deu a ele? Israel. Jacó tinha sido o nome que ele tinha recebido por nascimento. Israel tinha sido o nome que quem escolheu? Deus. Todos vocês têm um novo nome, sim ou não? Há um novo nome lá na glória. É de quem? É o meu, sim, é o meu. Sim ou não? Olha para cá agora. Eu fico imaginando qual vai ser o nome que Deus vai dar para mim, escrito numa pedrinha branca. Qual será o nome que eu terei? Agora, Jacó já sabe o dele. Soube em vida. Israel. Israel. Olha que coisa boa. O nome tem o significado de sua luta. Daquilo que tiveram como luta e lutaram com Deus e deu certo. Tu és. Olha que coisa fantástica. Israel agora. Não é bonito isso, saber que alguns na terra já sabem o nome que terão por toda a eternidade? Eu não sei o meu.
Eu não tive esse encontro dessa natureza com meu Senhor. Que coisa tremenda, que coisa bonita, né? Você está aqui dizendo que gostou disso também, eu também gostei de pensar sobre isso, né? Que o Senhor Deus, para alguns na terra, já concede um pouco da eternidade. Né? Outro detalhe, quais foram os resultados da poligamia na vida de Jacó? Que miséria, que casa dividida, que sofrimento, que angústia, brigas homéricas entre seus filhos, né? Quando você vê uma situação sobre essa, uma descendência de problemas, né? Os elementos inferiores de seu caráter, do caráter de Jacó, tinham sido consumidos no fogo da fornalha, e agora tinha sobrado ouro puro, mas seus filhos tinham consequências miseráveis das misérias de uma família dividida, das rixas e ciúmes que acontecem quando existe a grande miséria da luta, a luta que acontece por causa de um adultério, né? E José aparecia entre os filhos. Agora eu vou falar com isso com alegria. Eu tenho só mais 10 minutinhos. Mas aqui está meu preferido, né? Eu estava ontem à noite pensando, falando, puxa vida, se teve alguém que eu gostei na minha infância, foi de José. Passei a minha vida toda pensando sobre alguém como José. Olha o que a Bíblia descreve aqui. Houve um, entretanto, de caráter grandemente diverso. O filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal. Olha isso, como é que a palavra de Deus diz dele? Rara beleza pessoal. Como que vocês imaginam que ele era? Bonito, né? Era lindo ele. Um rosto bom de se olhar, né? Agradável de se olhar. O que mais? Não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. Então, era uma combinação. Existem pessoas feias. São feias por fora e feias por dentro. Existem pessoas feias bonitas. Elas são feias por fora, mas são bonitas por dentro. Existem as bonitas feias. Elas só são bonitas por fora, mas são azedume em vida, mal educados, deselegantes, chatos por dentro. Mas existem as belas. José era um belo. Era bonito por fora, bonito por dentro. Que coisa bonita isso, né? Lá estava ele, né? Como é que mais que conta aqui? Puro, ativo e alegre. O que é isso? Gente, vamos pedir isso a Deus? Eu quero isso na minha vida. Olha, beleza por fora agora já fica difícil, né? É muito raro a gente conseguir. Agora eu nem vou pedir beleza por fora, só na eternidade. Mas estas outras qualidades nós podemos pedir? Pureza, olha que coisa linda. Atividade, alegria. O rapaz dava prova também de ardor e firmeza, o quê? Moral. Peraí, esse José tinha firmeza moral só quando chegou na casa de Potifar ou já antes disso? Firmeza moral. Vocês entenderam isso? Avante, o que mais? Escutava as instruções do seu pai. Gente, queridos adolescentes que estão aqui, José escutava o quê? As instruções de quem? Seu pai. Não houve outra época em nossa casa que nós tenhamos tantos adolescentes na mesma turma. E essa madrugada eu estive orando por vocês e estava pensando, preciso conversar com elas. Preciso conversar com eles. Vocês têm uma chance tremenda de não estragar a sua vida. Vocês têm pai e mãe, vocês têm gente, vocês têm a escola de profetas, você tem aqui essa avó que pode ajudar vocês. Vocês não precisam fracassar na vida, pode dar certo, podem ser belos. Vocês já são tão bonitos, agora vamos acertar por dentro, vamos embora? Vamos acertar as coisas e não deixar Satanás colocar nenhuma maldade lá dentro. Não é? E aqui estava esse rapazinho, né? As qualidades que depois distinguiram ele no Egito era que ele amava obedecer a Deus. Gentileza, fidelidade e veracidade. Olha, gentileza, fidelidade, o que mais? Veracidade. Não era um mentiroso chato. Não era um enrolão que a gente falava e ficava enrolando, narizinho empinado. Ai, gente, como é triste ver uma pessoa com o nariz empinado. Tira toda a beleza, enfeia a pessoa. É ou não é? Olha só, e o que mais? O que diz aqui? Olha lá. Já eram manifestos em sua vida. Morrendo-lhe a mãe, as afeições dele se apegaram ao pai. E o pai se apegou a ele e cometeu um erro terrível. Qual? Qual foi o erro de Jacó? Preferência. Consequências de preferir um filho. Qual foi o erro de Jacó? Preferência por esse filho. Falava demais nesse filho. Dava liberdades demais a José, que chegou a estragar José. José era um mimadinho.
Depois nós vamos ver para frente como ficou ruim isso. O pai estragou isso no menino. E o incrível que parece é que os irmãos o odiaram por isso. Os irmãos olhavam para José e diziam, porque por culpa de Jacó. Foi culpa de Jacó ou não? Olhavam para o menino, tinham raiva dele. Eles viam o menino como um fofoqueiro. Lembra disso? Um fofoqueiro. E ainda, para piorar, olha o que este pai fez. Comprou uma túnica diferente, que era dado para a realeza, e pôs no menino. E para os meninos não deram. Vocês sabem por que aqui em casa eu não deixo dar uma coisa para um e não dar para os outros? Por que aqui em casa você não pode dar? Você que vem nos visitar, você que está aqui, nós não permitimos que dê um presente para uma pessoa somente. Ah, como assim, Maísa? É isso mesmo. Quando chega aqui em casa, o pessoal fala, eu gostei tanto de fulano, eu quero dar para ele tal coisa. Eu falo, posso lhe pedir uma coisa? Não dê. Ah, mas eu estou vendo que ele precisa. Eu falei, mas você nem sabe o mal que vai causar. Por quê? Os outros vão ficar chateados, vão dizer, ele foi o preferido e eu fui o preterido. Este foi amado, eu não. Aqui em casa, se eu tenho uma maçã, eu reparto em 45 pedaços. Senão, todos vão ganhar a mesma coisa. E se nós ganhamos um presente, eu guardo esse presente para um dia, na hora que tiver para todos, dar para todos. Senão, eu não dou. Aí o pessoal fala, não, mas foi ele que me atendeu lá no CVS, me atendeu também. Falei, mas ele te atendeu e outras pessoas o ajudaram. Porque para a sua cama ficar limpa, alguém teve que ir lá lavar todas essas roupas de cama. Alguém teve que ir lá passar e que você nem viu essa pessoa. Alguém teve que plantar a comida todinha orgânica que você comeu. Alguém teve que ficar regando, tirando mato lá, para a comida ficar bonita. Eu sei que não foi esta pessoa que você nem sabe que fez o prato bonito, mas alguém plantou para dar para você, alguém lavou todos os pratos, alguém ajustou tudo para que você tivesse todo esse cuidado. Quando você saiu ali com a pessoa, fazendo a caminhada e andando, outro estava limpando lá o CVS todinho para deixar pronto. Todos trabalharam, então todos merecem. Sim ou não? Meus filhos, todos vocês têm a mesma importância para mim, 100%. Não tem diferença. Aqui para mim todo mundo é lindão. Tá bom? Todo mundo. E é isso que vale a pena. Mas, infelizmente, Jacó não foi sábio. Mostrava preferência por um filho. E isso estragou os outros irmãos. Os outros irmãos odiaram ele. E quando os meninos estavam distante ali do pai, o pai mandou o menino ir ver o pai. Só que antes disso ainda azedou mais a situação da família pelos sonhos de José. José sonhou. Teve os 2 sonhos muito interessantes. Você lembra dos sonhos? E foi contar. Gente, eu sonhei. E que todos os outros molhos de trigo faziam assim para você. Espera aí, a lua, as estrelas, a lua, o sol, as estrelas vão se curvar diante. Meu filho, o que é isso que você está falando? Jacó disse, mas no fundo ele sabia. Isso aí é profético. O Senhor Deus está falando pela boca desse menino. Mas os irmãos disseram que, lá vem o sonhador. Lá vinha vindo José. Tinha andado quantos quilômetros? Eu até marquei aqui. Mais de 100 quilômetros o menino tinha andado para encontrar os meninos. E foi perguntando para um, foi perguntando para outro. Quando encontra, de longe eles já vinham aqui dizendo, lá vem o sonhador. O que a gente faz? Irmãos, deveria ser um nível de ódio muito grande no coração dos irmãos, para terem coragem de fazer o que fizeram. Por mais raiva que você tenha de alguém, você não quer isso para alguém. Eu não consigo imaginar que alguém, nas suas ímpetos de raiva, de incômodo, de chateação, tenha coragem de fazer isso. Vamos matá-lo. Foi isso que eles disseram. E Rúben, então, que era fraco e inconstante como a água, enrolou os irmãos, ao invés de enfrentar os irmãos. Ele era o primogênito. Podia ter dito, não faça assim. Não é, ninguém vai matar ninguém, isso está errado. Não façamos dessa forma. No entanto, ele falou, joga aí no poço, vamos dar uns tapas nele e jogar ele dentro do... Tiraram a roupa do menino, que era o motivo da raiva também, da inveja, enfiaram ele dentro de um poço. Irmãos, quando eu olho uma coisa dessa, eu fico pensando, das grandes injustiças, o pior não é sofrê-las, é cometê-las. Quer repetir comigo essa frase? Das injustiças... Vamos, das injustiças primeiro. Das injustiças, o pior não é sofrê-las, é cometê-las. Entendeu isso? Lá estava José agora sofrendo as consequências de uma atitude ruim, de uma situação ruim. Eu quero comentar uma coisa com vocês aqui. Por favor, isso aqui vai servir de base para algo que eu preciso falar durante essa semana.
No capítulo 37 de Gênesis, verso 23, eu preciso mostrar uma coisa para vocês interessantíssima. Esta semana nós temos o pastor Pablo, que é especialista em Antigo Testamento. Os estudos do pastor, doutorado e PhD foram no Antigo Testamento. E nós vamos estudar. Mas, pastor, eu vou me arriscar aqui, falar uma coisinha aqui, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Tá bom? Eu vou comentar sobre... Pastor, o senhor pode dizer o que for, eu aceito. Viu, pastor? O senhor ganhou na nossa vida um respeito tão profundo, tão grande, que nós estamos aqui para lhe ouvir. Tá bom, pastor? Avante. Capítulo 37, do verso 23 em diante. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que estava usando, e tomando-o lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos, viram que vinha uma caravana de quem? Quem são os ismaelitas? Isso, esses eram parentes, sim ou não? Mas distantes de Deus, deixaram de ser parentes. Eram ismaelitas? Guardaram que nome era? Que nome era? Fala vocês. Ismaelitas. Então, continua lendo agora. Vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito temos em matar o nosso irmão e encobrir seu sangue? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os moradores midianitas, os irmãos de José alcançaram da cisterna e venderam. Olhe para cá. Quantos povos foram citados aí? Quem eram esses dois povos? Um era descendente de Ismael e outro de midianitas. Midianitas eram filhos de Abraão com Quetura. Olha que coisa interessante agora para vocês saberem. Os dois povos, os ismaelitas e Ismael era filho de Abraão com Agar. E os midianitas eram filhos de quem? Abraão com Quetura. Vocês sabiam que esses dois povos tinham o mesmo símbolo na sua bandeira? Uma meia-lua e uma estrela. Sabia? Eles tinham este símbolo na sua bandeira. Viviam juntos, trabalhavam juntos, viviam no deserto, da mesma forma. Os dois andavam juntos. Agora, durante a semana, vocês vão descobrir por quê. Porque esses dois povos se aparentaram como irmãos. Por que esses dois povos se aparentaram e viveram juntos? Quem levou José? Esses dois povos. Não foi isso? E o menino já tinha passado muito tempo com fome ali dentro da cisterna, rogou ajuda para cada irmão quando foi tirado da cisterna, sim ou não? Imagina ele indo para um por um, sem opa. Não me venda. E os meninos, diz que alguns até tiveram dó, né, de ver o irmão gritar tanto, implorar tanto, rogar tanto. Mas eles falaram, não, a gente já ficaram com vergonha de serem caçoados pelos outros irmãos. Que situação. E aí chega Rúben. Quando Rúben chega, que isso que vocês fizeram? Aí ele piora o problema. O que ele fez? Posso dizer uma coisa para você? Sabe o que Rúben deveria ter feito? Sabe qual deveria ser o certo? Que é isso que vocês fizeram. Eu vou pegar aqui agora um camelo, eu vou atrás deste grupo e vou trazer de volta meu irmão. Sim ou não? O que ele fez? Sempre escolheu o jeito mais fácil. Matou lá um cabrito, molhou de sangue e levou para o pai e perguntou falsamente: esta não é a túnica do seu filho? Irmãos, como é terrível ver alguém enrolando. Deixa eu te perguntar, você gostaria de casar sua filha com alguém como Rúben? E como Judá? Judá, vocês gostariam? Procure um sermão meu que fala sobre esses dois. Fala sobre primogenitura, Judá e Rúben. Como é séria a vida desses dois. Que chances eles perderam. Olha que chance. Irmãos, este capítulo de hoje termina de uma forma muito triste. Jacó chorando terrivelmente, com um pranto grandioso por seu filho amado. Imaginem, eu fico imaginando que ele deve ter guardado muito tempo isso, mas a providência celeste deve ter trabalhado de uma outra maneira o coração tão querido de Jacó como era. Quero convidar você para estar conosco amanhã, não falte.
Chame outras pessoas. Imagine a quantidade de informações celestes que você aprende da palavra de Deus. Quanta coisa linda você traz e aprende da palavra do Senhor ao abri-la, ao estudá-la, ao compreender as coisas do céu. Amanhã nós vamos entender Judá e Tamar. Eu quero muito falar com vocês sobre esses detalhes e de como o Senhor Deus abre e escancara diante de nós até as atitudes ruins de seu povo, para que nos sirvam de exemplo e testemunho. Quero orar com você agora. Você quer? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe e eu quero abençoar a sua casa. Vamos lá? Vamos juntos. Maria da Cruz, eu vou orar por você agora. Milka, vou clamar ao Deus pela sua família, Noêmia, Carlos Farias. Vou orar por você, Marlene, Nilda, Joarina, Elizabeth. Vou orar por vocês, Fernanda, querida, Andresa Pisani, a Miriam. Um abraço para vocês, queridos. Melina, Jussara, Claudete, Mari Moreira, Wagner Oliveira. Eu vou orar agora por vocês. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai que estás nos céus. Senhor, quantas peregrinações os seus filhos deixaram ali seus pés por onde o Senhor pediu que fossem. Outros em locais que o Senhor não tinha como ir com eles. E o Senhor livrando, o Senhor abençoando, cuidando, trazendo de volta, resgatando vidas, Pai. Nós vimos aqui outros que por eleição própria se tornaram inimigos de Deus. Pai, nos livre de nós mesmos. Nos ensine a viver segundo o teu modelo. Nós queremos a tua bênção inteira, não por merecimento, mas pelos méritos de Jesus, mas pela escolha de andar nos teus caminhos. Nos ensine a andar nos teus caminhos. Dá-nos essas qualidades que tu destes a José. Queremos, Pai de amor, ser gente bonita lá por dentro, que isso reflita por fora, que embeleze nosso rosto. Dá-nos um olhar bondoso, um comportamento bondoso. Ajuda-nos, Pai Santos, a não sermos enfeiados por nosso caráter ruim. Transforma o nosso caráter. E agora, Pai de amor, eu quero te pedir uma bênção sobre estas pessoas que estão em casa. Meu clamor a Ti, Senhor, é por cada vida, por cada necessidade, por cada angústia, por cada situação. E que amanhã cedo, ao estarmos aqui, o Teu poder sobre nós nos faça segundo o Teu modelo, segundo a bênção que o Senhor tem para nós, viver a vida do jeito que estes homens viveram, sendo guiados por Ti. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa este povo com um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que seja realmente um feliz sábado. Deus te fortaleça e até amanhã. Esteja conosco. Vamos estar juntos?